Olá, gente! Começando mais um programa Conversa de Preta aqui na TV Quirimurê, a TV que a gente se vê. Vocês estão estranhando o nosso cenário, né? Pois é, Conversa de Preta tá assim, uma hora tá lá, uma hora tá cá, uma hora tá com o cenário, uma hora tá com a TV Quirimurê. Importante que o programa está no ar, né? E aí já agradecer a sua audiência, a força, né, que eu tenho recebido de várias pessoas quando me encontram. Dina, eu gosto do seu programa, vai ter programa novo? Hoje tem programa novo, estou recebendo aqui uma ilustre, entendeu? Ela já veio no meu programa, né, logo no início, eu recebi essa mulher no meu programa e trouxe novamente porque ela não para de criar, ela não para de inventar, e aí eu quero saber como é que tá esta mulher, Rose Rosendo. Ela é CEO do Grupo Rosendo, consultora empresarial sistêmica, mentora de negócios, especialista em posicionamento e resultados financeiros, escritoras, palestrante. O que mais você é, Rose? Avó de Anthony agora. Avó de... Que bom, amiga, ó, agradeço. Você tá aqui novamente no Conversa de Preta de hoje, que eu queria te trazer, porque eu quero saber o que você anda fazendo, como é que você está, né? De 2018? 2018. Nossa primeira Conversa de Preta, né? Eu vou mostrar pra vocês aí, viu, gente? Depois vocês dão uma vida antes e agora. Não mudou muito, não. Continua com a mesma carinha, porém, o que você tem feito, né? Tô vendo aqui que você também, além de CEO, né, do Grupo Rosendo, o Grupo Rosendo, fala pra gente o que é o Grupo Rosendo. Fala também nessa área de consultoria, o que você tem feito. E nós temos uma novidade, né? Porque eu deixei para depois, no terceiro bloco eu vou falar para vocês. Mas vamos ouvir um pouco aqui, Rose. O que você anda fazendo? Me diga. Eu ando no corre, né? Já tá dando spoiler, né? Primeiro eu quero agradecer a você mais uma vez, minha amiga. Obrigada, amiga. Pelo convite, né? Te parabenizar pelo programa, pela resistência, sim, senhora. Pelo que você representa para as mulheres negras, as mulheres baianas. Obrigada. Por você sustentar essa TV, que é a nossa cara, como você abriu. Sim, gratidão. E é mesmo, é a sua cara. O Grupo Rosendo é um grupo que começou, né, a partir do trabalho de Rose Rosendo. E desse trabalho eu fui agregando outros empreendedores. Então acabou se tornando um grupo, porque a gente tem um ecossistema de empreendedores que oferecem vários serviços. Sim. Desde a contabilidade, ao marketing, ao design, ao profissional da área de segurança eletrônica, a mulheres que trabalham com produtos de cosmético. Então, assim, porque o propósito é impulsionar e prospectar negócio, principalmente negócio de mulheres, mas a gente acaba pegando empreendedores da nossa periferia, das nossas comunidades, para tornar eles empreendedores por oportunidade. Porque a gente sabe, né? A maioria começa a empreender por necessidade, mas se a gente não entende o que é um empreender de forma estratégica, um empreender consciente, a gente acaba simplesmente vendendo hoje para comer de noite e amanhã tem que fazer o corre para comprar matéria-prima para vender de novo e a gente fica nesse corre cansativo, né? E a gente tem que fazer um corre estratégico, um corre que traga prosperidade. E o Grupo Rosendo é isso, ele é esse ecossistema de empreendedores que promovem empreendimentos para que eles tenham resultados sustentáveis. Que maravilha, gente. Então vocês já ficam aí, você que chegou agora, você que já está assistindo, esperando Conversa de Preta, já pega o papelzinho e fica aí que ela vai dar alguns toques aqui, você já vai anotando, você que quer empreender, você que já empreende, você que nem sabe, que está pensando, como é que faz isso, o que é isso? Se liga hoje no Conversa de Preta, que aqui é uma especialista, viu, gente? Rose, e aí eu quero que você fale pra gente. Você sempre empreendeu, né? Porque ela me contou isso nos bastidores, viu, gente? Desde quando saiu lá de Itaperoá? Eu comecei a empreender aos 10 anos de idade. Sim. Em Itaperoá. Eu venho da família de matriarcas empreendedoras. A minha avó, Lúcia, ela vendia farinha, né? A família produzia farinha e ela vendia na feira, no mercado da cidade. Sim. E eu nasci vendo minha mãe empreender. Né? Meu pai tem uma roça, né, que a gente chama de roça, e minha mãe tinha uma quitanda
e vendia de pão, que tinha da roça e tudo. Então, assim, sempre eu vi as mulheres da minha família empreendendo. Sim. E aos 10 anos eu passei para a quinta série, sempre conto essa história, né? E era a escola pública e a gente tinha a cantina da merenda pública e tinha uma cantina que vendia lanche. E aí não tinha dinheiro para comprar a cantina do lanche. E tinha aquela coisa gostosa, aqueles pãezinhos delícia, banana real. E aí passava direto, ficava igual, eu digo assim, igual cachorro na vitrine, né? Sim. Vendo lá o franguinho. Eu passava, desejava e ia pra fila da merenda pública. Até um dia, na sala de aula, me deu um estralo. Poxa, mas na roça tem tanta coisa. Por que você não vende? Aí, sexta-feira, eu estudei pela manhã. Aí pegava uma carona e dizia, minha mãe, eu vou pra roça encontrar. Eu falei, mas eu quero ir sozinha. Naquela época, né? 11 anos, eu ia sozinha da cidade para a zona rural, graças a Deus. Todo mundo conhecia, pegava carona, e aí a gente chegava lá. Eu comecei a catar o que tinha na roça: lima, limão, laranja, manga. E comecei a oferecer para as minhas professoras. Sim. Disso, eu vi que a coisa dava certo e veio uma safra boa de banana. Aí eu disse ao meu pai, por que você não pega essas bananas e vende na feira? Aí ele disse, quem vai vender isso? Eu disse, eu vendo. Sim. E foi aí que eu comecei a empreender, né? Na feira de Itaperoá, numa lona preta. E depois meu pai viu que dava certo, comprou uma barraca. E aí eu passei a ser empreendedora na barraca, na feira. Cresceu. E essa barraca eu fiquei durante todo o meu ginásio, todo sábado eu estava na feira vendendo. A dona da cantina virou minha cliente de banana. Eu passei, além de ter dinheiro todo dia para lanchar, ter crédito na cantina. Você fornecia então, banana. Então eu já ali, foi o meu primeiro empreendimento de forma estratégica. Sim. Com o intuito de lanchar. Não, mas foi você comer a banana real, comer o quibe que estava ali, o pão delícia. De 11 anos era o meu sonho. Era o seu sonho, momento. Exatamente. E de lá pra cá eu nunca deixei de empreender. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada e empreendia. Na gestão pública e empreendia. Até o dia que eu decidi, se eu sou tão boa para os outros, agora eu vou ser boa para mim. Sim. E aí nasceu o Grupo Rosendo. Que massa, Rose. Que bom, gente. Entendeu? Isso é o Conversa de Preta. É trazer essas mulheres que, se a gente soubesse, tem muitas Rose por aí, né? Mas a gente precisa trazer uma especialista que é moradora da periferia também, né, Rose? Você mora onde agora, atualmente? Quando eu vim de Itaperoá para Salvador, eu vim morar na casa de uma tia, que é a minha tia Naí. Sou muito grata a ela, meus tios, minhas primas, por terem me recebido. Foi que eu comecei a estudar aqui. E eu fui morar na comunidade do Calafate. Sim. E lá eu conheci o Coletivo de Mulheres do Calafate, que eu digo que é a minha escola de cuidar, de trabalhar os processos de gênero. Foi lá que eu me tornei feminista. E que eu descobri as políticas sociais, né, e o movimento social, o movimento de mulheres. E lá eu conheci o meu marido e moro no Calafate até hoje. Eu digo sempre que eu ainda não mudei, porque eu escolhi ser a rica da favela. Sim, tá certo. E servir de inspiração para outras mulheres e meninas da minha comunidade, porque é possível a gente prosperar dentro da nossa comunidade. Então eu escolhi ser aquela que troca de carro de 2 em 2 anos, que tem casa na praia, que viaja quando quer, que come o que quer e que continua fazendo o meu movimento da minha comunidade. Muito importante. Eu acho que é essa valorização das nossas comunidades que a gente precisa trazer. Eu moro até hoje em 7 de abril também, né? Não sou a rica da favela igual ela ainda não, gente, viu? Profetiza é profetizar. Gente, para o que a gente é hoje, a gente é rica. Não, gente, é verdade. E aí trazer essa questão, uma mulher preta do Calafate. Falar nisso, um beijo pra Martinha. Marta Leiro, do Coletivo Mulher de Calafate. Grande referência, né? Um beijo pra você, mulher. E é importante a gente trazer, são essas mulheres que fazem e acontecem na comunidade, né? E a nossa comunidade é o nosso chão. A gente precisa valorizar, muita coisa interessante acontece. Por exemplo, você sai do Calafate, né? Porque a gente sabe que outros canais sensacionalistas só mostram o negativo, né? Não traz o que você tem construído, o que Marta tem construído, né? E aí você vai para a universidade fazer contabilidade, né, você? Aí eu fiz contábeis na Visconde Cairu. Meu sonho quando eu vim de Itaperoá pra cá era ser contadora. Sim, mas você é. Porque me tornei. Meu sonho naquela época era ser contadora, porque o único destino das mulheres da cidade quando terminava o ensino médio era ser professora, só tinha magistério.
Eu não queria ser professora, Sim. eu queria ser contadora. Então, e aí eu vim fazer contabilidade, fiz técnico, não atuei na área, fui atuar na área de museus, Museu de Arte Moderna. E aí depois, com o trabalho do coletivo, eu ganhei uma bolsa de estudo. Sim. A gente tinha que enviar um projeto para as católicas da Suíça, quero aproveitar e mandar um beijo para a Luísa Huber, que foi a interlocutora desse projeto, que me possibilitou fazer esse curso. Sim. E aí eu fiz contábeis, e de lá para cá a minha carreira deu um salto, quando eu ainda nem tinha terminado a graduação. Foi quando eu assumi a chefia de gabinete da SPM, né, graças ao trabalho com mulheres no coletivo, a toda essa bagagem do movimento de mulheres, né? E aí, quando eu fiz o projeto para as católicas, eu coloquei que a minha contrapartida era sempre voltar o meu conhecimento para o social, e isso eu sempre tenho, né? Então, assim, por mais que eu tenha a minha empresa de contabilidade, eu sempre tenho uma parcela social. Sim. Que bom. Gente, vamos parar um pouquinho só, rapidinho, mas você fica aí, chama as amigas, liga pra amiga, manda um zap pra ela. Amiga, assista aí o Conversa de Preta, que hoje a gente tá conversando Dina Lopes e Rose Rosendo, a poderosíssima. Chama a amiga pra assistir, daqui a pouco eu volto. Oi, amores, então voltamos, foi super rápido, né? Então, você que chegou agora, Dina Lopes, hoje Conversa de Preta, recebendo aqui Rose Rosendo, né? Esta mulher que já veio nas primeiras edições do programa Conversa de Preta, logo quando eu comecei, foi uma das que eu trouxe aqui para abrir o caminho, porque tem história até hoje, né, Rose? Que bom, né? Que quando a gente vê assim a nossa trajetória, a gente dá uma olhadinha para trás, não dá muito não, mas dá uma virada assim e vê como a gente tem crescido, tem avançado, né? Isso também faz parte da nossa essência de empreendedora, né, Rose? Com certeza. Eu digo sempre que no nosso processo a gente precisa utilizar o passado como retrovisor. É importante sempre você olhar para você ver e você seguir. Sim. Né? Não ficar no passado. Sim. E quando a gente olha de fato a nossa trajetória, a gente vê o quanto que a gente avançou. E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Nos bastidores, né? Como as nossas antepassadas, elas empreenderam e foram as primeiras empreendedoras desse país, né? E a gente é muito grato ao que elas construíram até aqui. Nunca foi fácil, a gente diz assim, nunca foi fácil pra gente, mas foi muito mais difícil para elas. Sim. E elas construíram um caminho para que hoje a gente estivesse aqui, duas pretas, batendo um papo para uma TV aberta. Então, isso é histórico e isso é ancestral. Com certeza, verdade. Com certeza, isso é super ancestral, né? A gente percebe e a gente só agradece quem vieram primeiro que a gente, né? E a gente está aqui hoje podendo trazer para vocês que estão aí nos assistindo, né? Aí, Rose, quando a gente deu o intervalo, você estava falando, né, das suas ações nas comunidades, né? Da sua promessa de fazer a formação e depois voltar para a comunidade. E aí você tem feito isso e você fez muita coisa também, né? Fala pra gente aqui uma das coisas que você também fez retornando para a comunidade, principalmente no Calafate, né? Então, a gente teve algumas ações, tanto com a partir da cooperativa que a gente desenvolveu na comunidade Calafate, os projetos do coletivo. Na contabilidade, a gente focou em contabilidade para o terceiro setor e micro e pequenas empresas, né? Que são essas pequenas empresas que são formadas por sua maioria mulheres, que estão na área de serviço, de beleza, de alimentação. Então, a gente busca sempre dar mentorias para essas mulheres. Sim. Auxiliando elas a terem uma maior gestão e controle financeiro desse negócio. 99% dos nossos empreendedores brasileiros começam a empreender por necessidade. Ficou desempregado e aí eu vou fazer o quê? Vou vender um cachorro-quente na porta de casa. Vou vender o geladinho, vou vender... Mas esse empreendedorismo por necessidade, ele acaba não trazendo muita sustentabilidade. Né? É aquilo que a gente fala, né? Os empreendedores vendem de manhã para comer meio-dia e de tarde vende para tentar fazer a guia do outro dia. Sim. E aí depois, quando vem, a guia quebrou. Por que a guia quebra? A guia quebra porque a gente não sabe gerir. A gente não aprendeu a fazer gestão financeira. E a nossa sociedade não ensinou, né, nem a nossa geração e nem essa geração que está vindo aí, talvez agora um pouco melhor ou pior, tem hora que eu acho que é melhor, tem hora que eu acho que é pior, não tem educação financeira. E sem a educação financeira, a gente não consegue prosperar. Mas não nos dão educação financeira
Não é porque não querem. É porque estrategicamente para eles é importante que a gente permaneça endividados. Porque aí a gente não acessa à economia, aos grandes bens de consumo, a gente não passa. E aí eu fico assim, às vezes irritada, né, com alguns coaches, alguns orientadores financeiros que dizem assim, você não precisa ter um apartamento. Para que você ter carro? Para que você ter casa? Você bota o dinheiro lá para render e vive de juros. É muito massa, para quem tem muito dinheiro. Para quem tem muito dinheiro, isso é massa. Mas pra gente que é pobre da periferia, nosso primeiro sonho é ter a casa própria. Sim, sair do aluguel. Sair do aluguel, né? É ter um carro, sim, para que sirva pra gente levar a família para um lazer ou até para virar uma outra fonte de renda. Sim. Mas se a gente não tem o dito nome limpo, a gente não tem crédito na praça para realizar sonhos. Aí a gente vive antecipando sonhos, se endividando, sem educação financeira. Então, eles não querem que a gente tenha educação financeira, para a gente não acessar bem de consumo. E é por isso que hoje a gente vê tanta polaridade de direita e esquerda, tanta polaridade de classe média alta não querer que o pobre ascenda. Sim. Porque senão a gente vai acessar mesmo os bens de consumo dele. Ele vai chegar e encontrar a gente na primeira classe do avião. E eles não querem. Que é um bem de consumo de todas as pessoas, né? Só que eles têm privilégios e acesso e a gente fica sem esse acesso. Sim. Então, assim, o meu trabalho hoje e aí eu passei a ser uma estudiosa da prosperidade. Então, quando eu descobri que a prosperidade ela é uma lei e que ela pode ser acessada por qualquer pessoa, eu ajudo as pessoas a acessarem a lei da prosperidade. E elas prosperarem. E assim, eu recebo grandes feedbacks de mulheres quando trazem para mim: Rose, eu fiz aquela formação com você e eu consegui comprar o meu apartamento. Ou isso é esse trabalho que eu quero fazer, que eu faço e que me satisfaz, que é o meu propósito. É ajudar pessoas a realizar sonhos, a dizer sim que ela pode. Essa lei da prosperidade. Lógico, com certeza. Essa lei da prosperidade, fala um pouco pra gente. Fiquei curiosa, gente. Como a gente acessa? Não, só dê uma dica. Como seria acessar, né? Porque, lógico, o que você está trazendo aqui é algo muito poderoso no sentido da mente também, do falar, do agir, né? Como seria isso? É como eu digo todos os dias, que eu dou um bom dia para os meus seres de luz, como eu chamo todo mundo. Primeira coisa que a gente precisa é utilizar aquilo que eu digo que é o combustível da alma, é a gratidão. Sim. Porque se você conquista algo e você não agradece aquele mínimo que você conquistou, a espiritualidade acha que ela não está fazendo certo. Porque você não agradeceu, você só se queixa. Então, acessar a lei da prosperidade começa no princípio do você agradecer, ser grato. E quando você agradece, a espiritualidade entende. Quando eu falo espiritualidade, é aquilo que você acredita. Sim. Deus, Jeová, Maomé, Alá, Buda, não importa. É a espiritualidade. É a sua espiritualidade. Então ele vai entender que, estou fazendo, tá bem. Ela tá feliz, tá grato. E aí você vai acessando outros bens de consumo, outros sonhos que você realiza. E a gente precisa aprender a pedir. Na lei da prosperidade, agradecer. Anota aí. Eu vou dar depois a formulazinha para vocês. Agradecer, saber pedir. Porque às vezes a gente não sabe pedir. Às vezes assim, eu quero uma casa. Nossa, legal, o Espírito vai te dar uma casa. Aí você não disse como é a casa. Ela pegou e te deu uma casa no Taipa. Aí você vai se queixar. Poxa, essa casa, desse lugar, não tô... Então a gente precisa ser específico no pedir. Eu quero uma casa de 2 quartos, 2 salas, localizada em tal lugar, assim, assado. E na fórmula da lei da prosperidade, ela tem uma coisa. Eu sempre digo que a fórmula da prosperidade é P é igual a E, a S, que é ser. Seja você, seja a sua essência, descubra o seu propósito, faça de forma genuína. Ser. Depois o F, fazer. Faça mais com você, busque mais conhecimento, busque mais aprendizado, se conecte com pessoas, faça pelo outro, faça pela sua comunidade. E o T,
F, S mais F mais T é igual a prosperidade. E o T é ter. Porque todo mundo quer ter. Quer ter carro, quer ter casa, quer ter sonhos realizados, quer ter viagem, quer dar segurança à sua família. Só que hoje a sociedade está invertida. Primeiro ela busca ter, esquece de fazer e de ser. Aí não acessa a prosperidade. E se você quer aprender mais, é só falar comigo no @RoseRosendo e participar do Código C, que a gente explica melhor. Que tá aqui, né, gente? Acessa aqui o Instagram dela, entra lá, fala com ela, fala que você ouviu isso aqui no Conversa de Preto e você quer se aprofundar, porque isso aqui é uma técnica que você desenvolveu, né? Isso é um método. É um método que ela desenvolveu, entendeu? Então, fica ligada aí, a gente só vai dar uma paradinha rápida, mas eu já volto com ela. Rose Rosendo mandou a mensagem lá pra amiga, manda de novo, diga, amiga, ó, vamos acessar a prosperidade. Rose deu aqui a dica e a gente tem que entrar nessa, porque eu vou entrar nessa, viu? Fica aí que eu já volto. Então, meus amores, voltando, tá gostando do Conversa de Preta de hoje? Pois é, hoje eu trouxe uma especialista, né, Rose Rosendo, essa mulher que é tudo isso que eu já falei, mas você que chegou agora não sabe quem é ela, rapaz, eu vou falar pra você, olha, é CEO do grupo Rose Rosendo, que ela falou do que se trata esse grupo, ela é consultora empresarial, sistêmica, mentora de negócios, especialista em posicionamento e resultados financeiros, escritora e palestrante. Tudo isso e agora, gente, ela também é apresentadora, idealizadora e apresentadora do programa O Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio, transmitido ao vivo no YouTube e que vai vir aqui para a TV Quirimurê, né? Porque eu não sou boba, né? Eu vou trazer essa mulher aqui pertinho da gente aqui nessa TV que a gente se vê, a gente tem que se ver. Rose, antes da gente voltar aqui para a gente falar, né, sobre o Corre, né, que é o seu programa, que eu acho muito interessante o nome, né? O nome já diz tudo, né? Muito nossa cara, da periferia, todo corre. Mas eu quero saber aqui um pouco dos livros que você, né, escreveu, você é escritora. Também, como é que começou isso? Primeiro eu achava que eu não podia ser escritora porque eu nunca tive uma relação muito boa com o português. Mas aí um amigo meu, um mentor, é Leandro Cristo, um abraço para você, que é Leandro Cristo, me mostrou que eu podia sim ser escritora. E aí na pandemia ele me convidou para fazer parte de um livro com autoria, que era Líderes Incríveis do Século XXI. E aí eu contei nesse capítulo como ser uma líder que inspira. Sim. Né? E aí eu trouxe todo um pouco dessa minha trajetória do processo de liderança. E aí depois foi o segundo, que foi Tentaram Calar Nossa Voz, que eram 17 mulheres, inclusive Flávia. Né? Um beijo para a Flavinha, que foi a Priscila que coordenou, um beijo para a Priscila. Me convidou para fazer parte do livro e lá eu falei, né, do protagonismo dela na voz delas. Sim. Né? Depois teve o terceiro, que foi com a Gal Pereira coordenando, que era sobre o poder do network. E aí eu falei sobre essa importância da gente fazer conexões verdadeiras, Sim. ser interessada e não interesseira. Sim. E o último foi no ano passado. 5 livros. 4. Rapaz, Estou indo com o quinto esse ano. E aí o último do ano passado, que eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro, foi o Comunicação que Marca, né? Onde eu falei do poder da comunicação. Né? E na comunicação é que nasce esse corre, que surgiu através desse trabalho que eu vim fazendo na rede social. Quando eu vim de Brasília, eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos. E aí, quando eu vim de Brasília, eu decidi que eu não ia voltar mais para a iniciativa privada. Eu decidi que eu ia trabalhar para mim. Se eu era tão boa para trabalhar, dar resultado para os outros, eu ia passar a dar resultado para a minha empresa. Eu tinha pedido demissão da academia para ir para Brasília, para o Ministério. Quando eu voltei, resolvi só trabalhar para mim. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de educação financeira e empreendedorismo no meu Instagram. Sim. E isso começou a ser visto por uma rádio de Minas, que era a rádio Na Voz Delas. E eu recebi no direct um convite para colocar um programa na rádio. Primeiro eu achei que era um golpe de Instagram, não acreditei. Aí as meninas vieram, falaram comigo, me apresentou a rádio e me pediu que eu mandasse o projeto. Aí eu, rapaz, e a gente, aquilo que eu falei antes, né, do poder do que a gente cocria com o universo. Sim. Eu me lembro que quando eu era criança, entre 9 e 12 anos, eu queria ser jornalista como Glória Maria.
E aí depois veio a contabilidade. Sim. E aí eu fui fazer contábeis. Aí veio a pandemia, o que foi que o universo me fez? Eu disse, vamos retomar aquele seu sonho de criança, eu vou te dar a comunicação. E aí veio o convite, aí eu escrevi rapidinho e disse, mas tem que ser um nome. Eu quero falar de economia, de empreendedorismo, só que o pessoal da periferia acha que a economia não é para eles, a economia é coisa distante, só vem jornal nacional e tal. Difícil. Aí eu quero que ele entenda que eu vou falar para ele. Aí fiquei cogitando vários nomes. E aqui em Salvador, né, a gente tem aquela coisa, vai para onde? Vou ali fazer o corre. Aí eu disse, o nome do programa vai ser o Corre. O Corre com Rose Rosenda, Economia e Negócio. Sim. E aí nasceu na rádio, na voz delas, o programa era toda quinta-feira. E era ao vivo também, né? E foi bem bacana, levei várias mulheres. E aí depois a rádio passou por uma nova gestão, eles mudaram a rádio só de programação de mulheres. Era muito legal. Um beijo aí pra Cris, tenho muito carinho pelas meninas. E aí resolvi, quando finalizou lá com a rádio, eu levar para o YouTube. E hoje, lá no YouTube, tem Corre toda quinta-feira, às 16 horas. Esse está nesse horário de 16 horas, porque também tem o Corre Internacional, onde eu trago uma vez por mês um brasileiro que está fora, empreendendo fora, para te trazer essa realidade do que é também empreender fora. E aí eu falo muito de economia, levo pessoas para contarem qual é o seu corre, a palavra quem senta lá tem que contar qual é o seu corre. Sim. E aí a gente fala dessa história do empreender dessa pessoa e eu levo mentoria de negócio dentro do corre. Trago dicas, orientações, o que está acontecendo no mercado da economia que impacta o seu negócio, sempre nessa linha. E ótimo, e aí as pessoas começam a entender que a importância, exatamente, que 24 horas, né? A periferia se move na economia, a gente fortalece a economia global, entendeu? Então a gente precisa também tentar entender como é que funciona isso no nosso meio, para que a gente também possa lucrar, né, Rose? Eu acho que o corre é muito por isso. Estou fazendo meu corre aqui. E aí você que quer entender mais sobre como eu fortalecer o meu corre aqui da minha área, estou aqui vendendo geladinho aqui na minha varanda, estou vendendo um pano de prato, estou também com uma loja no shopping, né? Porque a gente também tem que pensar nesse meio. Uma loja virtual, porque hoje a gente tem muitos empreendedores empreendendo no digital. Exatamente. E entender que quando você ouvir aquele nome, o Brasil teve não sei quantos bilhões no PIB, você contribuiu para esse PIB. Mesmo você estando na informalidade, mesmo lá na sua comunidade, você faz parte desse PIB. Porque mesmo que você não esteja pagando o imposto daquela empresa que você está gerando, daquele corre seu, mas na hora que você vai para o mercado comprar água para vender na sinaleira, o imposto já está embutido. Sim. Você está fazendo o PIB girar. Importante. E aí, você quer saber mais? Acesse o YouTube toda quinta-feira? Toda quinta-feira ao vivo, mas os programas estão lá. Sim. Né? Você pode sugerir tema. Você pode até no Instagram também tem programa Ocorre. Você pode mandar dicas, assim, Rose, vem aqui, eu quero contar qual é o meu corre. E a gente agora está com o Corre na Rua. E a gente vai até o empreendedor para bater um papo com ele, para mostrar o corre dele na prática. Eu fiz essa experiência do Corre na Rua pela primeira vez com o Uber, e foi super bacana, né? E aí estourou, e aí a gente está continuando com o Corre na Rua. E também lá no YouTube, né, você assiste os outros programas, tem sempre dicas maravilhosas, é muito bom a gente se inspirar no corre do outro, porque às vezes aquela dor, aquele desafio que aquele empreendedor teve, é o desafio que você está só vivenciando agora. E as estratégias que ele utilizou para sair daquela situação vai te ajudar agora. E é importante para não desanimar, né? Porque aí a gente bate aquele desânimo, né? Uma coisa que tá sozinho, acho que não vai dar certo, não tá entrando dinheiro, eu preciso pagar as contas, e que loucura. E aí a gente pensa em desistir, né? Então acho que é isso importante, olhar o outro, a outra, e aí se fortalece. Mas antes de terminar, tem uma coisa que é muito curiosa, porque eu sempre vejo as pessoas falar que não é bom, né? Esse negócio de MEI, você que é contadora, você que é essa mulher aí que está nesse caminho, muita gente fala, esse negócio de MEI não é bom, né? Você tem um MEI, pagar um MEI, ter um CNPJ, né? Isso, como é que você analisa isso para um microempreendedor, para uma pessoa que está empreendendo agora, né? E aí cria um MEI porque é um CNPJ,
né, para poder fortalecer a empresa, até buscar recurso, empréstimo para o negócio crescer. Isso é bom, isso é ruim, isso é uma armadilha? Como é que você analisa? Olha, primeiro que quem diz que é ruim precisa entender o que é que ele chama de ruim. Sim. E quem colocou na cabeça dele que é ruim. Porque a gente está vendo aí hoje que os números do empreendedorismo têm aumentado a cada ano. Hoje nós somos para mais de 331 milhões de microempreendedores. Por ano são abertos centenas de CNPJ. E quem está se utilizando disso? Quem está se utilizando do MEI, que era para o borracheiro, que era para o serralheiro, que era para a manicure. Quem está se utilizando é a classe média. E por que é ruim? Se para ele está sendo bom, por que para você serralheiro é ruim? Por que para você borracheiro é ruim? Manicure é ruim? Quando você paga o DAS do MEI, você abre o CNPJ, você passa a ser um empresário. Porque qual é o conceito de ser empresário no Brasil? Ter um CNPJ. Sim. Então você é um empresário. E com esse CNPJ você tem algumas vantagens. Você pode comprar um carro com descontos, porque você tem um CNPJ de MEI. Você pode ter a comprovação de renda para comprar, financiar. Aquilo que eu falei da prosperidade, Sim. do gerar Sim. bens. Sendo um microempreendedor, você pode ter. Agora, o que é que pode se tornar uma armadilha? Quando você abre o MEI e você não gerencia o seu MEI. Você é irresponsável com a sua empresa. Você leva a sua falta de educação financeira pessoal para o seu negócio. E você começa a não pagar os DAS. Isso acaba se tornando uma bola de neve. Que você vai acumulando dívida junto à Receita Federal. E ela pode bloquear o seu CPF. Você passa a se tornar, você começa a ter várias obrigações acessórias, porque você deixa, antigamente ela cancelava o seu CNPJ. Hoje ela simplesmente, tira você do MEI, leva você para o Simples Nacional, que você passa a pagar uma carga tributária maior. E quando você também deixa de ser, também não começa a dar atenção ao Simples Nacional, ela torna você uma empresa normal no presumido. Então, só vai aumentando a sua carga de despesas. Então, assim, eu não vejo em ser ruim. Eu acho que hoje é a melhor saída para você que quer começar o negócio. Porque você começa com uma empresa com uma carga tributária menor. Que você só vai pagar um DAS de 85, 87 e emitir nota fiscal até 81 mil. Que já passou no Congresso aí, né? 130 mil, mas ainda não é uma realidade. Mas a gente espera que daqui para junho o Congresso nosso aprove. Então, eu não vejo desvantagem, eu vejo vantagem para você que quer empreender de forma consciente, para você que quer crescer e para você que quer prosperar. E ainda tem a questão da aposentadoria, né? Isso, ainda tem as vantagens do benefício da aposentadoria, porque você passa a ter direitos previdenciários. Agora mesmo a gente tem rapidinho duas empreendedoras que ganharam o Enem. Sim. E elas eram MEI, e elas vão ter o auxílio maternidade. Porque elas eram microempreendedoras e estavam pagando o DAS dela. Olha, gente, que maravilha. Pois é, então, importante falar com o especialista, né? Importantíssimo para clarear, vamos dizer melhor, escurecer, no bom sentido, porque aqui é conversa de preta, né? A nossa mente para a gente poder saber como a gente caminhar com essas questões, porque às vezes as informações elas chegam tão rápido que não dá tempo, você saber que e a gente precisa entender, isso é vantagem por isso, como você trouxe agora direitinho. E isso, gente, é para dizer que ela tá chegando para a TV Crimurê, ela vai trazer esse tipo de informação, porque eu sou dessas, entendeu? Joguei a isca. Quando é que vai estrear esse programa? Me diga, me conte. Vamos começar, né? Na Semana do Trabalhador. Sim. A gente está com esse mês de abril, a gente vai fazer os programas, né? Para a gente já deixar aí pelo menos 2, 3 programas gravados. E a partir de maio, qual foi o dia mesmo? Qual foi o dia da semana? Não lembro, agora também não lembro não. Mas depois Dina vai colocar aqui, eu vou divulgar. Então a gente vai ter toda semana aqui um quadrozinho do Corre com dicas e trazendo também o Corre na Rua.
O que é que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar? A gente vai trazer o Corre na Rua, 1 ou 2 empreendedores falando do seu corre, e a dor dele vira dica aqui no programa. Pronto, perfeito, gente. Aguarde, bota aí no caderninho, em breve, Rose Rosende, o Corre aqui na TV Quirimurê pra vocês, viu? Dicas maravilhosas, entendeu? Ela é muito boa e vocês vão ver, gente. Então fique ligado, fique atento no Instagram da TV e também segue ela, né, pra poder ficar sabendo quando vai estrear. E como ela falou, manda dicas, entendeu? Pra poder fortalecer o programa e fortalecer esse canal que é nosso, que é a nossa cara, que é a TV que a gente se vê. Rose, nosso programa tá acabando. Foi muito bom ter você aqui, né? Rever você, como a gente tá sempre se vendo, a gente tá sempre na luta, sempre pra lá e pra cá. E você falou, me deu uma ideia. Então, você que tá assistindo o programa com a gente aqui hoje, que quer estar nos primeiros programas do Corre aqui na Quiruirê, vai lá no perfil da Quiruirê, quando ela postar o programa, e comenta, eu quero estar no programa. Olha. Que aí a gente vai entrar em contato para poder você estar aqui com a gente. Pronto, maravilha. Pois é. Tem que ter assistido, agora só vale só tem que ter assistido o programa no sábado. Sim. Tira um print da TV. Olha como é. Tira um print da TV. Marca TV Quiruirê, Dina Lopes e Rose Rosendo. Pronto. Os 3 primeiros que marcarem vai estar com a gente aqui. Pronto, perfeito, combinado, viu, gente? Se liga aí nessa dica. E aí, qual é a mensagem que você deixa, né? Depois de toda essa conversa maravilhosa, esclareceu muita coisa. Eu acho que a intenção do programa de Conversa de Preta é isso, é trazer mulheres como a gente, né? Do dia a dia, nossa vida é como todas as outras, né? É nosso sonho, mas a gente está realizando algumas coisas que a gente sempre quis, né? Você está realizando na sua vida, eu também. Com muito esforço, né, e sempre pensando quem vier primeiro, agradecendo, né, como você trouxe, isso é importantíssimo, a gente agradece, a gente sabe que a vida não é fácil para nós mulheres pretas, a gente sabe disso, mas é possível, amiga, segurar uma na mão da outra, seguir o seu sonho, entendeu? Tá aqui o resultado, Dina Lopes com o programa Conversa de Preta, Rose Rosendo, lá do Calabá, Dina Lopes, de 7 de abril, Calafate mesmo, roubada não, Calafate, e Dina Lopes de 7 de abril, então é possível, viu? Então vamos juntas fortalecendo. Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo para você que está nos assistindo, para você que quer empreender, para você que está na periferia fazendo o seu corre acontecer, é que você busque sempre conhecimento, estar conectado com outros empreendedores, por isso que a gente faz parte sempre de ecossistema de empreendedorismo, para a gente se fortalecer e que você tenha sempre disposição para falar do seu negócio. Porque como dizia minha avó, que não é visto, não é quisto. E hoje no mundo digital a mensagem é: apareça, seja estratégico, busque o crescimento e tenha gestão financeira, que a prosperidade vem. É isso, meus amores, em Conversa de Preta vai ficando por aqui, só hoje, mas sábado que vem eu volto trazendo, né, pessoas como Rose e outras, né, maravilhosas para apresentar para vocês, para a gente ouvir um pouco dessas histórias que nos inspira, tá bom? Um beijo no coração, segue a gente aqui, segue Rose também, aguarda que ela vai estar aqui com a gente e até sábado que vem, tá bom? Um beijo e até lá! Oxum.